él esté con nosotros en Desafío Latino. Espero que sea de mucha bendición. Yo conocimos al pastor Anacleto en Santa Clara, Cuba, en un entrenamiento de misiones para pastores. Así que bienvenido, pastor, a nuestro programa donde entrevistamos tanto a pastores como misioneros. Buenas noites, pastor Janoy. Uma alegria poder revê-lo, embora através desta live, mas muito feliz por poder estar aqui participando deste lindo trabalho, Desafio Latino. Que Deus abençoe, Deus les bendiga. Graças por invitar-me para esta participación. Bueno, muchas bendiciones. Como siempre compartimos una frase que tenemos, y esta frase es de John Mott, que dice: la obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería llevar adelante, es su principal y más importante tarea. Es decir, la obra misionera no es una opción, sino una obligación que como cristianos necesitamos pues hacer para cumplir el mandato que Jesús nos dejó. Bueno, pastor Anacleto, como siempre hacemos esta pregunta: ¿cómo Cristo, de qué manera Cristo llegó a su vida? Sim, pastor, obrigado, graças. Eu sou natural de outra província aqui no Brasil. Eu não sou natural aqui de São Paulo, onde vivo. Eu sou natural da província de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com Bolívia, com Paraguai. E muito cedo, na minha vida, ainda jovem, quando completei o serviço militar, então eu deixei a minha cidade e vim para São Paulo. A busca de trabalho, a busca de estudos, pretendendo fazer a universidade. E aqui nesta cidade, então, o Senhor me alcançou com sua graça, com sua misericórdia, com seu amor. E isto foi em 1975. Logo que aqui cheguei, no primeiro ano, já tive contato com a palavra de Deus e assim entreguei minha vida ao Senhor. E de lá para cá nunca mais o deixei e tampouco ele me ha deixado. Amén. Entonces, ¿cómo comienza? Ya usted tiene un encuentro con Jesús, y cómo comienza, cómo usted recibe el llamado para el ministerio. ¿De qué manera fue eso? Sim, eu tive a bênção de entregar minha vida ao Senhor em uma pequena igreja muito pequena, porém uma igreja muito ativa na evangelização, uma igreja que estava sempre nas praças, estava sempre nas ruas, pregando a palavra, predicando a palavra de Deus, e aquilo me foi despertando, me foi chamando a atenção para este importante trabalho, esta importante missão. Então, muito cedo, desde que conheci a palavra de Deus, já meu coração queimava de desejo de também compartilhar da palavra de Deus. E fui, então, crescendo em meio àquele ambiente fervoroso de pregação da palavra de Deus, muito embora só a nível da cidade não se tinha muita visão de missões transculturais, porém, a nível da cidade, era uma igreja muito fervorosa, que procurava muito buscar as pessoas para Cristo, para ouvirem a palavra de Deus. E então, em meio a tudo isso, fui me despertando para este trabalho tão importante. E, certa feita, eu estava andando na cidade, em pleno centro da cidade aqui de São Paulo, esta grande cidade, e alguém entregou-me
um folheto, tá? Que era de um seminário teológico. Era um anúncio, um convite, uma invitação para quem quisesse fazer um curso teológico para se preparar melhor para servir a Deus, para realmente participar mais intensamente na obra de Deus. E aquilo me foi muito bom. Eu peguei aquele folheto, procurei me inteirar, fui até o local, me informar a respeito dos cursos que lá haviam, e certamente Deus estava ali me direcionando, já ele conhecia o fervor que tinha em meu coração. E então fui para aquele seminário. Ali fiz os 3 anos que eles davam ali de curso, e durante esse tempo, então, em meio, era um seminário também muito fervoroso, um seminário bastante avivado, e estávamos constantemente em contactos com missionários de várias partes do Brasil e também do mundo. E ali, através das aulas também de missões, de evangelismo, fomos ampliando, então, a nossa visão a respeito da abrangência da obra de Deus. E, após isto, eu me mudei para uma outra igreja, também muito ativa. Fui congregar em uma outra igreja que tinha um grande trabalho missionário no Brasil, em Amazonas, em várias províncias do Brasil e também já alguns países aqui mesmo da América Latina, Paraguai, Peru. Então, era uma igreja que respirava missões, assim dizendo. E, então, eu tive a bênção de encontrar ambientes muito propícios que me apoiaram naquela semente que já fora plantada desde o início da minha conversão. Então, aqui nesta igreja, recebi muitas orientações. É um pastor muito fervoroso para missões, me orientou. E quando eu estava com 7 anos de convertido, eu já fui consagrado ao ministério pastoral. Com apenas 7 anos de convertido, ainda era solteiro, ainda não havia me casado, mas fui consagrado já ao ministério da Palavra de Deus. E, na outra semana, fui enviado ao meu primeiro campo missionário, que foi no Nordeste brasileiro, que é uma parte muito desafiadora também, especialmente naquele tempo. Isto já em 1982. Eu fui consagrado ao ministério pastoral e fui enviado para o Nordeste do Brasil, no estado do Piauí. E ali, em uma região muito carente, uma região, naquela altura, era a região de maiores necessidades em todos os aspectos. Aspectos materiais, aspectos espirituais, sociais. Era uma região muito difícil, muito carente. E abraçamos aquele desafio e fomos para lá. E ficamos 4 anos servindo ao Senhor naquela região, mas sempre eu tive um desejo muito forte de também ir fazer missões em África, continente africano. Então, a ida para o Piauí, o meu pastor me orientou, ele disse: você pretende ir para a África? Eu aconselho a você ir primeiro aqui ao Nordeste, que também é uma região de muitos desafios, para que você tenha o seu primeiro impacto já com estas realidades da obra missionária. E foi realmente uma bênção, foi uma direção de Deus. Quando eu lá cheguei, 2 anos depois, eu encontrei a minha esposa, casamos no campo missionário, ali na pequena igreja, na cidade onde trabalhávamos. E então ficamos mais 2 anos. E 4 anos depois, nos retiramos para então a preparação em rumo já à África, em direção à África.
Então, esses foram os meus primeiros passos na obra missionária, aqui na grande cidade de São Paulo, para onde vim, pensando em buscar as riquezas materiais, buscar uma boa profissão para ganhar bom dinheiro, mas encontrei ainda o que é melhor do que tudo isso. Encontrei a palavra de Deus e nela descobri, então, que não é algo que a gente apenas deve fazer, mas é a prioridade na vida da igreja. E Deus, do meio da sua igreja, ele chama alguns para irem à frente, enquanto os outros ficam como uma base de apoio. Assim foram, então, os meus primeiros passos e muito cedo, apenas 7 anos de convertido, já estava sendo consagrado ao ministério pastoral e sendo enviado na outra semana para um local de muito desafio. Foi um teste. Alguns diziam, ele não vai suportar ficar lá. Trocar São Paulo por um sertão tão difícil, alguns diziam, ele não vai suportar. Ele vai voltar. Mas, graças a Deus, o Senhor nos sustentou e nos preparou, não para voltar, mas para irmos ainda mais adelante. Sí, muy importante lo que usted acaba de mencionar. Ha mencionado cosas muy importantes como la influencia de la iglesia donde usted nació, cómo estaba envuelta en todo lo misional, y eso también de alguna manera ayuda a poder tener también esa pasión misionera. Lo otro, sí, cuando Dios lo llama y usted está dispuesto a ir a un lugar donde es complicado por la escasez económica, pero cuando Dios llama, Dios sostiene, Dios capacita y Dios nos ayuda. Y aun cuando las personas que están a nuestro alrededor piensan que no vamos a poder aguantar en un lugar porque ven las circunstancias, pero el mismo Dios que llama es el mismo Dios que capacita y también que prospera para que su propia obra pueda permanecer en el lugar donde Él mismo nos ha puesto. Queremos saludar a los hermanos que están conectados en esta tarde, al pastor Jorge Luis Rangel, desde aquí de Colombia, también a Candy, desde México, y bueno, a otros hermanos que se están conectando. Les invitamos a que puedan compartir también esta entrevista que tiene el objetivo de poder glorificar a Dios, pero que también tiene el objetivo de poder escuchar lo que Dios ha hecho a través de sus siervos. Pastor, cuéntenos acerca del ministerio Luz a las Naciones. Ok, pastor. Uma outra parte da história. Então, fomos para a África. Depois de 4 anos, no nordeste do Brasil, fomos para a África. E se achávamos que era difícil no nordeste, na África o desafio foi ainda 10 vezes mais. Encontramos lá um país em guerra civil. Já havia dezenas de anos aquele país em guerra civil, em Angola, e ali em meio à guerra civil nós permanecemos pregando a palavra de Deus, preparando obreiros também, abrimos ali também escolas, seminários para preparação dos obreiros nativos, que era uma grande carência quando lá chegamos, uma grande carência. Além da dificuldade proveniente da guerra, que só destruía tudo, destruía vidas, destruía as estruturas materiais, estruturas físicas, e destruía também pessoas. Um grande desafio. No país, muita enfermidade, muita fome, escassez de tudo, dificuldade para deslocar por causa da guerra. Não se podia deslocar assim com facilidade. Havia muita dificuldade, muitos perigos também, mas ali Deus nos usou para empreendermos um trabalho durante 5 anos. Permanecemos
em meio àquela situação toda, mas pregando a palavra de Deus, na medida do possível. Havia fortes restrições, porque naqueles dias Angola era um regime comunista, tá? E proibia-se muita coisa, proibia-se quase tudo em relação ao Evangelho, à pregação do Evangelho, muitas restrições, muita fiscalização, muita proibição, mas Deus nos deu graça e ali também pudemos fazer um trabalho tão abrangente quanto o fizemos aqui no Brasil. Lá, quando fomos para a África, levamos a nossa primeira filha, que tinha 2 anos de idade. E lá, Deus nos deu a segunda filha. Temos uma filha africana, nasceu lá em Angola, em meio a tantas dificuldades, dificuldade de saúde, dificuldade sanitária, muito grande, muito forte. Lá em Angola, eu conheci muitas pessoas de Cuba. Havia muitos cubanos, cooperadores, que trabalhavam em Angola, e tanto os militares quanto civis. E fizemos bastante amizade com alguns deles também lá em Angola. E ali preparamos muitos obreiros. Onde fomos trabalhar, na região que fomos trabalhar, só havia uma igreja organizada e 4 congregações a nível de toda a província. E havia só um pastor nacional naquela província, que cuidava, então, daquela igreja e de 4 congregações. Nós trabalhamos e montamos ali um curso de preparação teológica com duração de 3 anos. E, após isso, nós pudemos consagrar mais 5 pastores. Foi uma consagração coletiva, foi uma festa como nunca tinha acontecido. Consagramos mais 5 casais pastorais para, então, suprir a grande necessidade de obreiro que havia ali. E com isso, então, a obra de Deus naquela província pôde ganhar uma expansão muito considerável. Ganhou uma expansão muito considerável. E, a partir dali, o trabalho foi expandindo em meio a tanta dificuldade. E hoje está lá um trabalho bem consolidado a partir daquela semente que também fomos lá semear da palavra de Deus. Há hoje muitos obreiros, aqueles que consagramos, alguns já partiram para a eternidade, mas a maioria ainda lá está trabalhando e fazendo grandes obras para o Senhor. E depois desse período de 5 anos, nós precisamos retornar ao Brasil por causa da guerra civil, que intensificou-se muito. Então, naquela altura, todos os estrangeiros tiveram que deixar Angola e cada um voltar para os seus países. E nós também voltamos para o Brasil. Quando chegamos aqui, então, as estruturas eclesiásticas que tínhamos iniciado nossa vida missionária já estavam todas diferentes. Já outros obreiros, outros pastores com outras cabeças, assim dizer, outras visões. Então, a obra missionária já bastante enfraquecida. Então, assim nós começamos um trabalho próprio. Nós iniciamos esta obra chamada Luz para as Nações, porque nós tínhamos um projeto de trazermos os africanos ao Brasil para prepará-los aqui e então eles voltarem ao seu país para eles fazerem a obra. E nós percebemos que o melhor investimento é a preparação do obreiro autóctone, do obreiro nativo, porque o estrangeiro vai, mas uma hora sai.
Vai, fica lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas uma hora sai, ou por guerra, ou situações outras, enfermidade, situações políticas, etc. E então percebemos que se preparamos o nativo vai estar lá, porque é sua terra, é seu país. Ele não precisa sair. E então precisamos trazê-los para o Brasil, inicialmente, para treinar. E assim fundamos o Ministério Luz para as Nações e também, paralelamente, a Escola de Teologia e Missões Luz para as Nações também. E começamos a trazer. Então, trouxemos vários jovens de Angola, de Moçambique, e também trouxemos de Cuba. Trouxemos de Cuba 3 jovens, 3 ninhas, todas filhas de pastores. Uma de Camagüey, todas de Camagüey. E vieram para também estudar conosco, junto com os demais de outras nações e os brasileiros também. Estas meninas depois voltaram para Cuba. Uma hoje é a esposa de pastor Justo, a Sara. A Sarita estudou conosco 4 anos aqui no Brasil, ficou conosco 4 anos, quase 5 anos. Outra casou-se com um jovem angolano, que também era seminarista, e foram para Angola, estão a fazer um grande trabalho. Estão a fazer um grande trabalho lá em Angola. E a outra está nos Estados Unidos com seus pais e sua família toda, e trabalham com a comunidade hispana, também lá na Flórida. Então, foram esses os frutos. E assim nasceu a Igreja Luz para as Nações, por causa desta necessidade da preparação de obreiros e trazer, porque se a igreja não tem esta visão, ela não abraça, porque missões é algo, eu tenho dito, muito abençoado, mas pero também é muito bem suado. Muito bem suado. Exige muito. Então, se não houver uma conscientização da parte da igreja, ela não vai abraçar, porque a obra missionária tem muitos desafios, exigem postura de fé, posições firmes, confiança naquele que é o Senhor da obra. E por isso, então, começamos esta Igreja Luz para as Nações. E, a princípio, só pensávamos nisto, de prepararmos os obreiros, mas isso também foi ganhando corpo. E fomos também, então, para outras nações. Estamos aqui no Brasil e temos também a igreja em Angola, já em mais praticamente 7 províncias de Angola. Estamos em 6 províncias já estabelecidas, e mais uma província que estamos iniciando o estabelecimento da igreja lá. Também fomos para São Tomé, outro país africano, também de fala portuguesa. Estamos também em São Tomé, com uma igreja muito vibrante. Esta igreja tem mais 5 frentes missionárias, mais 5 congregações, e fazem um grande trabalho, E também temos apoiado Cuba através do pastor Justo e de Sara. E assim nasceu e caminha a Igreja Luz para as Nações. Tínhamos a pretensão apenas de investir bastante no treinamento, mas não tem como. A igreja ela é um organismo vivo, então vai crescer, vai ramificar. E hoje, para a glória do nome do Senhor, a nossa igreja é um ministério pequeno, modesto, mas muito bem respeitado entre as demais igrejas que nos conhecem e têm acompanhado o nosso trabalho. Então, graças ao Senhor, nossa igreja ganhou um testemunho e a credibilidade entre as demais igrejas no meio eclesiástico
até onde já chegamos. Bueno, sí, ha tenido mucho fruto todo el movimiento misionero de Luz para las Naciones. Y para los hermanos que están conectados ahora, saludamos a Candy a través de México. La manera en la que nosotros conocimos al pastor Anacleto fue que estábamos preparando un evento misionero para pastores. Eso fue el año pasado. Y el pastor Justo, del cual el pastor Anacleto ha estado hablando, que su esposa Sara estuvo estudiando en la escuela o en el seminario Luz para las Naciones en Brasil. Él me habló del pastor Anacleto y me dijo, mire, tengo aquí un pastor, él es alguien que es de misiones. Y bueno, a veces uno que está preparando el evento, pues no dice, bueno, sí, yo entiendo que puede ser de misiones, pero hasta qué punto puede o no ser de misiones, porque hay veces que uno tiene inclinaciones, pero no es algo, pudiéramos decir, como el pastor Anacleto, o como uno que tiene esa pasión. Yo recuerdo que nosotros, bueno, conocimos al pastor y yo creo que el pastor predicó la primera noche, tenía como 2 noches de todas para que pudiera compartir, y cuando yo vi al pastor predicando y vi cómo el Señor le usó, dije, no, pastor, yo necesito que usted comparta otra noche más, porque realmente fue de mucha bendición, nos retó a todos los pastores que estábamos allí, realmente fue un milagro poder reunir a tantos pastores de tantas provincias en ese evento. Y bueno, el pastor Anacleto fue una bendición. De hecho, compartimos la habitación junto con Vladimir, el cantante. Fue realmente una bendición. Y el pastor, cuéntenos un poquito más acerca de su relación con Cuba, cuántas veces ha ido, cómo usted ve al cubano dentro de las misiones. Ok, pastor. Então, como dizíamos, nosso relacionamento com Cuba começou com a vinda das meninas, né, das vossas filhas, para estudar conosco. A partir dali, então, fomos conhecendo por informações, né, conhecendo a teoria da situação em Cuba através das meninas. E, em 2018, nós iniciamos uma conferência missionária para os países de língua portuguesa. Nós temos este projeto de irmos em todos os países de língua portuguesa. E colocamos, então, este projeto em andamento. Na verdade, em 2014, mais ou menos, fizemos a primeira conferência em Angola, e o projeto visa alcançar os países de língua portuguesa e, onde houver necessidade, fazermos esse tipo de treinamento do obreiro autóctone. Irmos lá e implantar lá as escolas teológicas. E em 2018 foi a vez de fazermos no Brasil. Estávamos, então, indo por ordem alfabética dos países de fala portuguesa. Fizemos em Angola, agora foi a vez de fazermos no Brasil. E até então não conhecíamos pastor Justo, que era o esposo de Sara. Só o conhecíamos por fotografias e por informações. E a nossa igreja, então, decidiu invitá-los para que participassem destas conferências missioneiras para os países de língua portuguesa. E a nossa igreja trouxe o casal, pastor Justo e Sara. E ele foi também um dos pregadores naquela conferência. E foi muito abençoada aquela conferência. Então, Justo e Sara também participaram como pregadores. E então ele invitou-me para ir conhecer Cuba, para poder visitar Cuba. Então, um ano depois, as conferências foram em setembro de 2018. E quando foi em setembro de 2019, foi quando eu fui a Cuba. Tivemos a oportunidade de nos conhecer lá.
Então, estive em Cuba por 26 dias, mas andei em muitos lugares. Fomos cada dia íamos para um local. Conheci muita gente e fomos em muitos locais, olhando a situação, predicando em algumas igrejas, conhecendo pastores e me inteirando da situação, da realidade do evangelho, da realidade social ali também em Cuba. E a partir dali temos intensificado os contatos por via da internet, como podemos, para então mantermos esta chama. Pastor Justo disse, não, vocês também precisam olhar para Cuba, porque nós não falamos português, mas hablamos portunhol. Então, vamos também nos incluir nos países... Graças a Deus que você habla portunhol para poder entender bem. Yeah. Então, a partir dali, temos intensificado isto. Eu conheci várias igrejas, vários pastores. Então, fomos desde Tope de Codiante, né, onde estivemos, hasta La Habana. E conhecemos bastante irmãos, bastante colegas. E percebi como o cubano é muito fervoroso com as coisas de Deus, muito fervoroso. Há grandes desafios também em Cuba, muito desafio para se viver e se predicar a palavra de Deus lá. Muito desafio, mas eu pude ver ali, principalmente os obreiros do Senhor, valientes e muito fervorosos para com a palavra de Deus, mesmo com situações muito desafiadoras. Então, por isso, nós temos esperança de intensificarmos esses contatos, essa comunhão, esse companheirismo. Temos muita esperança de fazermos isto. Nós havemos de fazer outras conferências, assim que vamos ver esta situação agora, né, desta pandemia, mas temos o projeto de fazermos. E eu comecei a pensar também nos países hispanos, porque o Brasil, como o maior país aqui deste lado, e temos uma vantagem das relações diplomáticas favoráveis, podemos entrar, eles podem vir ao nosso país, podemos ir em todos os países aqui da América Latina, eles também podem vir a nós, sem muita dificuldade das burocracias, que também são outros desafios para a obra missionária. Por isso, estamos pensando bastante em voltar. Nós vamos concluir esse projeto dos países de fala portuguesa. Já fizemos Angola, já fizemos Brasil, e o ano passado fizemos São Tomé e Príncipe, porque em 2018 também nós tivemos irmãos de São Tomé que participaram conosco aqui nas conferências, e então nos pediram muito que vão a São Tomé, que muita carência. E então fomos lá e realmente vimos muita carência, fizemos uma grande conferência missionária em São Tomé. E dali ficou já combinado que vamos a Guiné-Bissau. Deveríamos ter feito a conferência agora em julho passado, mas a pandemia então alterou. Mas a Guiné-Bissau está para ser o próximo país, depois vamos a Moçambique e depois Portugal. Mas eu tenho considerado bastante, tenho orado a Deus para que escuta a direção de Deus, tenho pensado bastante aqui nos países, nossos vizinhos, nos países hispanos, e a partir daqui podemos também ver Cuba. Eu passei 2 vezes no Panamá, também o coração bateu ali também, por causa daquela nação. Então está
nos projetos diante de Deus. Estamos em oração para isto, mas certamente Cuba já faz parte. Eu penso em fazermos também conferências aqui para os países de língua hispana, fazermos grandes conferências e reunirmos alguns países aqui no Brasil para, então, juntos, pensarmos a obra missionária no mundo hispano, principalmente esta parte aqui, que estamos muito perto. Não é tão difícil poder chegar lá. Estamos pensando assim também. E Cuba já faz parte. Cuba já faz parte conosco. Somos parceiros de orações, somos parceiros, à medida do possível, tentamos ajudar com alguma coisa e cremos que no futuro vamos consolidar más esta cooperación. Sí, realmente hay mucho potencial en los pastores cubanos por muchas razones, a veces políticas, porque tenemos buenas relaciones, por ejemplo, con naciones musulmanas que políticamente podemos entrar con más facilidad que cualquier otro hermano de otra nación, otro misionero. También, bueno, la mayoría de los cubanos somos profesionales en algo, también eso ayuda, porque bueno, sabemos que las misiones actuales se usa mucho usar la profesión como una plataforma para poder entrar, sobre todo en países donde está cerrado el evangelio. Y bueno, hay que orar porque realmente la situación ahora mismo en Cuba es una situación bien complicada con la iglesia, lo que por lo menos están viendo las cosas que a veces yo comento o subo, las noticias en mi página de Facebook. Bueno, sabrán que Cuba está pasando ahora por una crisis no solamente económica, política, social, pero también hay un ataque directo contra la iglesia de parte de la comunidad homosexual. Y bueno, está bien complicado todo este tema. Confiamos en el Señor, entendemos también que estamos viviendo una crisis, pudiéramos decir, puede haber en Cuba a partir de ahora una persecución, todo puede pasar, pero confiamos que el Dios que ha llamado a los cubanos también a ir a las naciones, pues ese mismo Dios provea y abra puertas para que su obra continúe a pesar de todas las pruebas y circunstancias que estamos viviendo en Cuba. Y bueno, también cuando uno vive fuera de Cuba, como yo estoy ahora, pues tenemos la posibilidad del internet, que esto ayuda mucho en cuanto a las relaciones. Yo el fin de semana pasado estuve enseñando en un congreso para jóvenes de Perú y también en un aniversario de una iglesia. Eso era impensable. Antes nadie podía pensar que podíamos hacer todo esto a través de las redes sociales. Así que oramos para que todos los proyectos, todo el propósito que Dios tiene para la nación cubana se pueda cumplir en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. El pastor, usted nos ha compartido todos los proyectos futuros. Me parece realmente interesante y me parece muy valioso que a pesar de todas las cosas, bueno, usted sigue y continúa con la pasión que usted tiene para poder seguir extendiendo el evangelio y seguir capacitando también obreros en el aula portuguesa. Y bueno, también me hablaba de la parte hispana, como también en Brasil pues también consideran poder preparar a hermanos que tengan bueno, que hablen español para que también puedan ser de mucha bendición. Cuéntenos, bueno, ya me habló de las oraciones, algunas oraciones que usted, peticiones de oración que usted tenga para nosotros poder orar y también invitar a los hermanos que nos están viendo en esta hora poder orar por usted. Ok, pastor, sim. Oração, alguém disse que é a chave que move a mano de Deus, e a mano de Deus move o mundo. Então, precisamos mesmo de muita oração. Eu peço, então, que os amados irmãos que nos ouvem possam orar por estes projetos que temos, as conferências missionárias para os países
de língua portuguesa que já estão em curso. A próxima nação é Guiné-Bissau. Esteve um pouco complicada também ali a política, mudou o governo recente, foi um pouco conturbada, mas parece que já está, tudo já está a se normalizar. E esta pandemia também veio atrasar um pouco, mas a palavra diz: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, certamente Deus nos dará um tempo para prosseguirmos, mas queremos que os irmãos orem conosco, então, por estas conferências para os países de língua portuguesa. Tá? Orem também conosco pela nossa igreja, Luz para as Nações, para que o Senhor nos sustente, nos dê os recursos para podermos realizar aquilo que o Senhor tem colocado em os nossos corações, que é irmos nesses países, fazer a conferência missionária e ver quais as necessidades mais urgentes, mas o que já temos, assim, em primeiro lugar, é a preparação de obreiros do local. Então, prepararmos obreiros, tá? Precisa muito. Como a palavra diz, a seara é grande, os obreiros ainda são poucos. Ainda são poucos os obreiros. A nossa visão primeira com estas conferências é a preparação dos obreiros nativos, para que eles façam a obra de evangelização do seu país e, naturalmente, nós vamos cooperar na medida das nossas possibilidades. Vamos depois estar voltando em cada país, em determinado tempo, para o encorajamento, para o apoio. Eu tenho sempre levado equipas de brasileiros. Quando vou nesses países, levamos equipes, professores para os ninhos, para as crianças, para jovens, para as senhoras. Levamos, então, uma equipe de homens e mulheres de Deus que têm paixão pela obra missionária, para, então, cooperarmos com estas nações, até que eles estejam bem fortalecidos para eles fazerem a obra da evangelização do seu próprio país. Então, isto requer muita oração. É um projeto que nasceu em nosso coração. Eu, juntamente com o pastor Musaki, que é o secretário-geral dos evangélicos em Angola, é um servo de Deus também muito fervoroso, e fomos nós que sentimos de Deus de iniciarmos, então, esse trabalho nesta direção, de irmos em todos os países de língua portuguesa. Então, precisamos muito das orações dos irmãos para que Deus nos direcione, especialmente nesta nova situação mundial, que exige que façamos uma nova engenharia de toda esta caminhada. Mas estamos confiantes e não estamos desanimados, estamos confiantes e quanto maior o exército de oração, mais vamos conquistar as terras que o Senhor nos mostra para fazermos a sua obra. Amén. Entonces vamos a estar orando por estas peticiones ahora. Y todos los hermanos que están conectados, también les invitamos a poder sumarse a esta oración. Y aquellos que van a ver el video después, porque está siendo grabado, pues entonces también les invitamos a que estas peticiones puedan ser parte también de sus oraciones diarias. Así que vamos a estar orando ahora. Padre, te damos muchas gracias, Padre Santo, por el pastor Anacleto. Sí, te pido, Señor, que tú continúes dando dirección de tu Espíritu Santo para este nuevo tiempo, Señor, que viene, Señor, para la iglesia y también viene para su vida y para todo lo que tú has puesto, Señor, en él, en su corazón para hacer. Te ruego por todas estas conferencias también de habla portuguesa, que seas tú, Señor, proveyendo todo lo necesario. También, Señor, seas tú trayendo revelación especial, Señor, para que juntos, Señor, con estos hermanos de Guinea, de Angola, puedan, Señor, se pueda hacer estas conferencias y poder multiplicar
Señor, el entrenamiento y la capacitación a estos obreros nativos para que ellos puedan tomar responsabilidad, Señor, de las naciones donde viven y puedan convertirse en agentes, Señor, de bendición y también poder extender el reino de Dios, Señor, tu reino en medio del lugar donde están, Señor. Trae luz y trae paz también, Señor, en medio de zonas de conflicto como Guinea. Y te pido también en esta hora por Cuba, que sea tu mano poderosa, Señor, con la iglesia en este tiempo y sobre todo las cosas que tú, Señor, uses a tus hijos para que tu luz y tu verdad puedan resplandecer en medio de las tinieblas que esta nación, Señor, que mi nación, Señor, está viviendo en este tiempo tan, Señor, complicado. Gracias por la vida del pastor Anacleto. Le bendecimos y también bendecimos, Señor, a su familia. Te ruego, Señor, que tú bendigas a su familia y proveas todo lo necesario para que, Señor, todo lo que tú has puesto en su corazón, este ministerio Luz para las Naciones, tú continúes, Señor, usando este ministerio como una herramienta poderosa para poder llevar tu palabra y poder entrenar a esos obreros, Señor, que van a capacitar a otros obreros. Gracias por esta tarde y este momento tan especial con el pastor Anacleto, Señor. Bendecimos su vida y también bendecimos la vida del pastor, Señor, Justo, y también su esposa Sara en esta hora en Santo Espíritu. Gracias por esta oportunidad. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, me recuerdo ahora uma outra necessidade. Eu acabei de lançar um livro sobre suicídio. Wow. Este mês de setembro é o mês mundial de prevenção de suicídio. Eu lancei um livro e estamos orando para encontrar uma pessoa que tenha domínio de espanhol e português para fazermos a tradução para o espanhol. Então, pastor, agradecia. Orar por eso entonces, para que Dios supla a esa persona. Isso. Queremos traduzir, porque também é um assunto muito importante. Sí. O suicídio está... Definitivamente. Também, exatamente. E queremos traduzir este livro de português para espanhol também. Bueno, antes de terminar, me parece que el pastor Justo nos está mirando. Dice bendiciones, pastor Anacleto, saludos de Cuba. Ahora que estoy viendo, tuve la oportunidad de estar en la conferencia de Brasil en el 2018, fue un tiempo glorioso. Y saludos también para mí. Muchas bendiciones, pastor, y también para Sara. Ok, Dios les bendiga, pastor Justo, misionera Sara, que el Señor les bendiga, les sustente a cada día. Amén. Pastor, muchas gracias por participar y gracias por aceptar la entrevista. Gracias, pastor, por invitarme. Dios te bendiga. Dios bendiga a su familia. Nosotros hemos orado por ustedes. Yo tengo hablado a respecto de nuestro encuentro en Cuba, de su fervor, de su testimonio, cuando comenzó la escuela, las luchas, las dificultades. Yo tengo contado. Espero un día que puedas vir acá, en Brasil. Estamos cerca, estamos más cerca aquí. Yo tengo pensado en esto. Estamos a orar por eso. Claro, vamos a orar por eso y bueno, si Dios quiere, pues vamos para Brasil y podemos, bueno, no sé, servir en lo que podamos también. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Amén.